Olá, eu sou Eutímio Carvalho, você está no canal Mistérios do Mundo. É sempre um prazer estar com você aqui todos os dias, compartilhando essas histórias que nos levam ao mundo que muitos desconhecem. Conheça a história do jovem Altair, que trabalhava numa empresa de sua cidade. Ao ouvir numa roda de amigos a história de uma mulher que morreu de infarto, ele ficou curioso e perguntou como aquele fato aconteceu. Teve como resposta que a mulher morreu depois de ouvir alguém a chamando. Quando ela foi verificar quem era, não tinha ninguém. Associaram essa história ao misterioso chamado da morte. Altair era um homem de poucas palavras e bem concentrado em seu trabalho. Ele trabalhava no turno da noite, em uma fábrica de plásticos na pequena cidade de Ouro Fino, em Minas Gerais. Certa vez, ele estava concentrado em seu trabalho. Ouviu de longe algum dos seus amigos, o Antônio e Aparecido, comentarem que quando se ouve alguém te chamar e você vai ver quem é e não encontra ninguém, é porque a morte está te chamando. Ao ouvir isso, ele começa então a dar uma grande gargalhada. Antônio e Aparecido olham para trás e ficam parados, meio que espantados com a sua reação. Logo Altair, que nunca conversa com ninguém, muito menos com eles, Antônio pergunta o porquê da risada. E ele responde: "Isso que vocês estão dizendo é a mais pura bobagem. Nada disso é real. Eu ouço isso desde criança. Só acredito naquilo que vejo. O que eu não vejo, eu não acredito." Antônio então se ofendeu um pouco, dizendo que sua prima havia escutado alguém lhe chamando por várias vezes na frente da sua casa há alguns dias atrás. E quando ela foi ver, não era ninguém. Ontem à noite ela faleceu de um ataque fulminante do coração. A minha tia, a mãe dela, estava me contando sobre isso no velório. Daí eu estava falando aqui para Aparecido sobre esse fato. Altair então parou de rir por um instante e disse que não acreditava em nada daquelas bobagens e que se a prima de Antônio havia falecido, é porque tinha chegado a hora dela. Após dizer isso, ele continuou a trabalhar e dali em diante não se falou mais nesse assunto. Já era 6 horas da manhã, o alarme da empresa já havia tocado. Tinha acabado o expediente. Altair, como de costume, espera o ônibus da empresa e vai para sua casa. Chegando lá, se deita em sua cama, se encobre e ali dorme por longas e longas horas. O relógio da sala marcava meio-dia. Se levanta, escova os dentes e, como de costume, se senta no sofá para assistir televisão. De repente, ouve alguém lhe chamar do lado de fora da casa. Ele se levanta do sofá e vai ver quem é. Para sua surpresa, não vê ninguém. Olha para os lados da casa, vai até a rua e não consegue ver ninguém. Sem entender a situação, coça a cabeça por algum tempo e em seguida diz: "Deve ser um engano. Às vezes alguém chamou, mas viu que não era a casa de quem estava procurando e foi embora." Mesmo assim, ficou pensativo e voltou para dentro da casa. Vai até a cozinha, abre a geladeira, pega um pequeno pote de manteiga. Em seguida, pega um pão do armário e depois começa a comer. Algum tempo se passa. No relógio da sala já são 6 horas da tarde. Quando estava quase dormindo, escuta alguém lhe chamar mais uma vez do lado de fora da casa. Se levanta do sofá, vai lá ver quem está chamando. Mais uma vez, não vê ninguém. Frustrado, balança a cabeça e diz: "Eu tô achando que o Antônio e o Aparecido estão me pegando uma peça. Isso só pode ser brincadeira, não é possível. Já é a segunda vez que eu ouço me chamar e não é ninguém. Mas se for isso,
Hoje eles me pagam. Algum tempo se passa. De repente, o despertador toca. Já são 10 horas da noite. Ele rapidamente se arruma para ir trabalhar. Pega o ônibus da firma como de costume e chega exatamente 10h30 da noite na empresa. Já no local do trabalho, ele inicia suas atividades. De longe observa Antônio e Aparecido, que não param de conversar sobre o assunto do dia anterior. Achando aquela conversa estranha, ele caminha na direção dos dois. Escuta aqui, Antônio. Se você e Aparecido estão a fim de me pregar uma peça, podem parar, porque não vai dar certo, pois eu não acredito em nada. Não sou supersticioso, não tenho medo de nada. E se vocês continuarem com essa brincadeira, vão se dar mal. Antônio e Aparecido olham espantados para Altair e diz: mas o que você está falando? Você está louco? O rapaz explica para eles sobre o acontecido. Eles disseram que não sabiam de nada do que Altair estava falando e que não fazia sentido nenhum para eles. Altair sentiu verdade no que os rapazes falaram e saiu meio pasmo com tudo aquilo. Se afastou dali e permaneceu quieto, pensativo, refletindo sobre toda aquela história. Mais uma vez, aquele homem volta para casa e vai dormir. Ao amanhecer, já às 6 horas da manhã, ele retoma a mesma rotina de sempre, pega o ônibus, segue para sua casa, chegando lá, novamente vai se deitar, dormindo até 1h da tarde. Ao se levantar, vai até a cozinha, abre a geladeira, a mesma voz o chama do lado de fora e ele fica surpreso. Para por um instante, pensa um pouco e vai lentamente conferir quem está lhe chamando. Novamente não vê ninguém. Ele então entra para sua casa aborrecido, dizendo: mas que diabo será que está me chamando? Retorna para a cozinha, pega o pote de manteiga, como de costume, passa no pão e come. Em seguida segue até o quarto, se deita até às 19 horas. No meio da noite, levanta-se e vai até o banheiro. De repente, ele escuta a voz o chamar de novo. Só que dessa vez, não é mais do lado de fora, e sim do lado de dentro da casa. Altair fica aborrecido e resolve sair do banheiro esbravejando. Vocês querem parar de brincadeira? Eu já estou farto disso. Eu sei muito bem que é vocês que estão fazendo isso. Em um tom estranho, a voz lhe chama por trás de suas costas. Altair se vira rapidamente. Para sua surpresa, ele vê algo estarrecedor. Ele vê a própria morte. Colocando a mão em seu peito, lhe tira o último suspiro de vida. Ele cai no chão, tendo um ataque cardíaco fulminante. A morte estava lhe chamando a todo momento, mas ele não acreditava em superstições. Não quis acreditar em nada que Antônio e Aparecido estavam falando no dia anterior lá na empresa. Portanto, nunca desacredite das superstições, pois um dia você pode ser surpreendido com alguma voz te chamando e finalmente, este poderá ser o seu último dia aqui na Terra. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.